Boa tarde. Hoje iremos falar sobre os acidentes ósseos dos membros inferiores. Os acidentes ósseos são características anatômicas da superfície do osso. E agora iremos começar pelo osso do quadril. Vamos falar do ilho. Conseguimos identificar o ilho na imagem, falado em amarelo. Os acidentes ósseos do ilho são a asa ílica, a face glútea da asa do ilho, linhas glúteas posterior, anterior e inferior, crista ilíaca, espinhas ilíacas antero-superior e antero-inferior, espinhas ilíacas postero-superior e postero-inferior, tuberosidade ilíaca, corpo do ilho, linha arqueada e fáscia auricular. E agora nós iremos falar do isquio, porque ele está em azul. E agora que você já conseguiu encontrar, vamos acompanhar comigo os acidentes ósseos do isquio. Cisura isquiática maior e menor, corpo do isquio, espinha isquiática, tuberosidade isquiática e ramo do isquio. E por último, não menos importante, o pubis. Conseguimos identificar ele na imagem porque ele está em vermelho. Os acidentes ósseos, que são ramo superior e inferior do pubis, linha pectínea, tubérculo púbico, sínfise púbica, que é, entre aspas, articulação. Então, agora vamos falar do fêmur. O fêmur é o mais longo e pesado osso do corpo. E são ossos da coxa. E consiste em uma diáfise e duas epífises. Epífise proximal. Cabeça do fêmur, forame da cabeça do fêmur, colo anatômico, trocânter maior, trocânter menor, linha intertrocantérica e crista intertrocantérica. Corpo. Seria linha áspera, linha glútea, linha pectínea e linha espiral. O fêmur, ele se articula com 3 ossos: o ilíaco, a patela e a tíbia. A epífise distal, ela consiste em alguns acidentes, que seria a face patelar, o côndilo medial, o côndilo lateral, fossa intercondilar, epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Agora já vamos falar da tíbia e da fíbula. Exceto pelo fêmur, a tíbia é o maior osso do corpo que suporta mais peso, apresentando 2 epífises e uma diáfise. Epífise proximal, face articular superior, côndilo lateral, côndilo medial, tubérculo intercondilar medial, tubérculo intercondilar lateral, face articular da fíbula, eminência intercondilar, área intercondilar posterior e tuberosidade da tíbia. Diáfise da tíbia seria a margem anterior, crista da tíbia, margem interóssea, face lateral, face medial, forame nutrício, face posterior e linha do músculo sóleo. Agora a epífise distal. Incisura fibular, face articular interior, maléolo medial, face articular do maléolo medial e o sulco maleolar. Agora vamos falar dos acidentes ósseos da fíbula, que são da epífise proximal, que seria a cabeça da fíbula, o ápice da cabeça da fíbula, face articular da cabeça da fíbula e o colo da fíbula. Agora, da diáfise. Crista medial, margem interóssea, forame nutrício, face medial, margem anterior, face lateral e face posterior. Epífise distal, a face articular do maléolo lateral, a fossa do maléolo lateral, o sulco maleolar e o maléolo lateral. Ossos do pé. Estudando a anatomia dos ossos do pé, a gente pode identificar que há muita semelhança nos ossos que compõem o esqueleto da mão. A primeira delas se refere à estrutura formada por tarso, metatarso e as falanges, que correspondem ao carpo, metacarpo e as falanges do esqueleto da mão, respectivamente. Entendeu? Eles são parecidos nos nomes. E na estrutura também. Em total, são 26 ossos do pé humano. Estes são distribuídos por 14 falanges, 5 metatarsos e, por fim, os 7 ossos que compõem o tarso. Todos eles estão conectados através de fontes de ligamentos que dão origem às respectivas articulações. Bom, eu vou falar sobre as articulações dos membros inferiores. Essas articulações são basicamente sinoviais, e as mais importantes é a articulação do quadril, do joelho, do tornozelo e as articulações dos pés.
A articulação do quadril ou coxa femoral, ela é uma articulação existente entre a cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo. Ela é classificada como sinovial esferoide e permite movimentos amplos em todos os eixos: rotação, adução, abdução, flexão, extensão e circundação. E possui vários ligamentos que unem elas, que é o ligamento iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral e o ligamento redondo da cabeça do fêmur. A articulação do joelho ela é uma articulação mais complexa entre a cabeça do fêmur e a patela. Ela é dividida em 3 partes, entre a articulação femoropatelar, a articulação femorotibial e a articulação meniscofemoral e meniscotibial. A articulação femoropatelar ela é sinovial do tipo gínglimo, entre os condylos do fêmur e os condylos da tíbia. Já a articulação femorotibial, nela a gente encontra 2 meniscos de fibrocartilagens semilunares. Eles agem como corpos articulares móveis que possibilitam uma melhor transposição de esforço para os condylos da tíbia. Já na articulação meniscofemoral e meniscotibial, existe um certo grau de deslizamento e rotação para estabilizar os movimentos. Existem também 2 ligamentos no interior do espaço articular entre a tíbia e o fêmur, que são os ligamentos cruzados. Existe também uma articulação entre a tíbia e a fíbula. Ela é responsável por unir a tíbia e a fíbula, dividida entre a articulação tibiofibular proximal, tibiofibular distal e a membrana interóssea, que se estende entre os ossos em quase toda a sua extensão. A articulação tibiofibular proximal ela é uma articulação sinovial plana entre a face articular da cabeça da fíbula e a face articular fibular da tíbia. Ela permite apenas movimentos diminutos de deslizamento e possui um ligamento anterior e posterior. Já a articulação tibiofibular distal ela é uma sindesmose formada entre a face articular do maléolo lateral e a incisura fibular da tíbia. É nessa articulação que transferimos todo o peso do nosso corpo quando andamos. Ela não possui movimentos apreciáveis e os ligamentos anterior, posterior, inferior, transverso e interósseo circulam a articulação e unem firmemente as extremidades distais desses 2 ossos. Já na membrana interóssea, ela é uma membrana ampla que se estende entre as cristas ósseas da tíbia e da fíbula, preparando os músculos da perna em 2 compartimentos. Na parte superior, próximo à articulação tibiofibular proximal, encontra-se uma articulação aberta, destinada à passagem de vasos e nervos da parte posterior da perna para a anterior. A articulação do tornozelo ou talo crural é uma articulação sinovial em gínglimo, que se forma quando a extremidade distal da tíbia, o maléolo da fíbula e o ligamento tibiofibular anterior, eles formam um encaixe que recebe a extremidade convexa superior do talos e suas faces articulares. O tornozelo ele realiza movimentos muito amplos, que é a flexão, inversão e a eversão do pé. E possui ligamentos que unem essa articulação, que é o ligamento deltoide, talofibular anterior e talofibular posterior. E por último temos as articulações dos pés, mais conhecida como articulações do tarso. Ela é uma articulação talos-calcânea, sinovial tropoide e esferoide combinada. Ela permite movimentos de supinação e pronação. Ela é dividida em 4 partes: articulações tarso-metatarsais, articulações intermetatarsais, articulações metatarso-falângicas e articulações interfalângicas. Todas essas articulações elas são sinoviais planas e permitem a acomodação do arco plantar ao solo. A articulação tarso-metatarsais ela é formada pelos ossos do primeiro, segundo e o terceiro cuneiformes, além do cuboide, que se articula com as bases dos ossos do metatarso. Já a articulação intermetatarsais ela é formada pela base do primeiro metatarso e não está unida com a base do segundo metatarso. As bases dos outros 4 metatarsos são conectadas pelo ligamento dorsal, plantar e interósseo. As articulações metatarso-falângicas são articulações sinoviais esferoides e funcionalmente limitadas. Elas são formadas pela união da cabeça do metatarso com as cavidades rasas nas extremidades das primeiras falanges dos dedos dos pés. Elas permitem os movimentos de flexão e extensão dos dedos e estão fixadas pelos ligamentos colaterais e plantares. A articulação interfalângica são articulações sinoviais em gínglimo que permitem flexão e extensão dos dedos. Cada uma dessas articulações elas possuem 2 ligamentos colaterais e um ligamento plantar. Eu vou falar sobre os músculos que estão no quadril,
e os músculos que estão na perna, mas que também agem no quadril. O músculo piriforme, ele tem a sua origem no sacro, a sua inserção no trocânter maior e o seu movimento que ele faz é de abdução e rotação lateral de coxa. O gêmeo superior, ele tem a sua origem na espinha isquiática e o inferior na tuberosidade isquiática. Ambos têm a sua inserção no trocânter maior do fêmur e os dois fazem movimentos de rotação lateral da coxa. Vou falar do músculo obturatório interno e obturatório externo. Ambos têm a sua origem no pubis, no isco e na membrana obturatória. E também os dois fazem movimentos de rotação lateral da coxa. Agora a gente vai falar do músculo quadrado femoral, que tem a sua origem na tuberosidade isquiática, a sua inserção na crista intertrocantérica e também faz movimento de rotação lateral e adução da coxa. Ou seja, todos esses músculos que estão no interior da pelve, a maioria fazem movimentos de rotação lateral da coxa. Na parte anterior da coxa, nós temos o músculo ilio-psoas, que é composto pelo ilíaco, psoas maior, psoas menor. É um músculo que ele vai estar dentro do quadril e vai fazer movimentos na perna. E ele vai fazer movimentos de flexão de coxa. O psoas menor e o psoas maior, ele vai fazer movimentos também de flexão de coxa, de tronco, rotação lateral da coxa e flexão lateral do tronco. Músculo sartório. O quadríceps femoral, ele é um músculo composto por 4 músculos. O reto femoral é o único músculo que vai atravessar a articulação do quadril. E ele vai fazer movimentos de flexão de coxa e extensão de pé. Já o vasto lateral, o vasto medial e o intermédio vai fazer movimento de extensão da perna. Agora eu vou falar dos músculos posteriores. Começando pelo glúteo máximo, que ele é o principal músculo superficial da parte de trás do quadril, que ele faz movimentos de extensão da coxa, rotação lateral da coxa, movimentos de adução e abdução. Temos também o músculo semitendinoso e o músculo semimembranoso, que ambos têm a sua origem na tuberosidade isquiática e eles vão fazer movimentos de flexão da coxa, rotação medial e estabilização da pelve. Temos também o bíceps femoral, que vai fazer movimentos de flexão da coxa e rotação lateral. Falar dos músculos mediais, nós temos o músculo pectíneo, o adutor magno, o adutor curto, o adutor longo e o adutor mínimo. Temos o músculo pectíneo e o músculo adutor magno, que fazem movimentos de rotação lateral, adução, flexão e estabilização da pelve. Nós temos o músculo também adutor mínimo e o adutor curto, que os dois têm origem no ramo inferior da pubis. Temos também o músculo adutor longo e o grácil, que os dois também têm origem no ramo, no caso, superior da pubis. Por fim, eu vou falar dos músculos que ficam na parte lateral da coxa, que é o glúteo médio e o glúteo mínimo. Eles têm origem na superfície glútea do ilho e eles fazem movimentos de abdução, rotação da coxa e estabilização da pelve. Já o tensor da face lata, ele tem a sua origem na espinha ilíaca, ele faz movimento de rotação medial e rotação lateral e faz também movimentos de extensão de coxa. Eu vou falar sobre os músculos da perna. Na região anterior nós teremos 4 músculos. O primeiro é o tibial anterior, e ele tem ação de dorsiflexão e de inversão do pé. O segundo músculo é o extensor longo do hálux, fazer a extensão do hálux, além dele fazer a dorsiflexão e o próprio movimento de inversão. E o terceiro músculo é o músculo extensor longo dos dedos. Ele vai fazer a extensão dos dedos e também o movimento de dorsiflexão. O quarto músculo é o fibular anterior, que ele vai fazer a dorsiflexão do pé e o movimento de eversão. Na região posterior, nós teremos 3 músculos na parte superficial.
O gastrocnêmio e o solear juntos formam a tríplice sural. O gastrocnêmio ele tem duas cabeças, a cabeça medial e a cabeça lateral. Ambos têm a mesma inserção e a mesma ação. O que muda neles é a origem. O segundo músculo é o músculo solear. Ele possui a mesma inserção do gastrocnêmio, o que muda nele é a origem. E a sua ação é de flexão plantar do pé. O terceiro músculo é o músculo plantar. Esse tem a origem e inserção dele idêntico à cabeça lateral do gastrocnêmio. E ele tem a ação de auxiliar na tríplice sural. Ainda na região posterior, nós podemos observar os músculos mais profundos. São 4. O primeiro é o popelíteo. Este nós podemos observar aqui a origem e inserção dele. Ele tem ação de flexor do joelho e também de rotação medial da perna. O segundo músculo é o flexor longo dos dedos. Ele vai fazer a flexão da primeira, da segunda e da terceira falange, além de fazer a flexão plantar e a rotação medial do pé. O terceiro músculo é o flexor longo do hálux. Este vai fazer a flexão do hálux, além de fazer a flexão plantar e a inversão do tornozelo. O quarto músculo é o tibial posterior. Vai fazer a flexão plantar e inversão do pé. A região posterior é totalmente ao contrário da região anterior em relação aos músculos. Na região lateral nós teremos dois músculos, o fibular longo e o fibular curto. Ambos têm diferentes inserções e origem, e eles possuem a mesma ação, que é de flexão plantar e de eversão do pé. Bem, vou começar falando dos músculos do pé. A primeira camada nós vamos ter o músculo abdutor do hálux. Este tem origem no calcâneo e ele tem a ação de abdução do hálux, mas ele também vai fazer a flexão. O segundo músculo é o flexor curto dos dedos. Esse tem a ação de fazer a flexão da falange média sobre a proximal. E o terceiro músculo é o abdutor do dedo mínimo. Esse vai fazer a abdução do dedo mínimo. Na segunda camada plantar, nós teremos dois músculos, o quadrado plantar e os lumbricais. Ambos têm a inserção deles em tendões. O quadrado plantar ele vai ter a sua inserção no tendão do flexor longo dos dedos e os lumbricais no tendão do extensor longo dos dedos. O quadrado plantar ele vai ter a ação de adjuvante do flexor longo dos dedos. Ele vai fazer a flexão dos dedos do pé. Já os lumbricais, ele vai auxiliar na flexão do segundo ao quinto dedo. Na terceira camada, nós teremos três músculos. O flexor curto do hálux, que ele vai fazer a flexão. O segundo é o adutor do hálux. Ele vai fazer, então, o movimento de adução, mas ele também vai fazer o movimento de flexão. E, por fim, o flexor do dedo mínimo. Ele vai fazer a flexão e a adução do dedo mínimo. Agora, na última camada, nós teremos interósseos plantares e os interósseos dorsais. Estes dois fazem o movimento de flexão dos dedos. O que muda na movimentação deles é que os interósseos plantares, eles vão fazer o movimento de adução. Já os interósseos dorsais vão fazer o movimento de abdução. Para encerrarmos os músculos do pé, vamos observar a vista dorsal, que teremos dois músculos, o extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos. Ambos têm a mesma origem, que é no calcâneo. O que vai mudar é a ação. O extensor curto do hálux, ele vai ter a ação de extensão. Já o extensor curto dos dedos, ele vai ter a ação de extensão do segundo ao quarto dedo.